Nesta semana estudamos que o Senhor Deus é um Deus de amor. E sendo um Deus de amor, ele quer se relacionar com as suas criaturas, ele quer se relacionar com anjos e com seres humanos em amor. E amor não pode ser uma coisa imposta. Amor tem que ser uma escolha. Vivos nessa semana, para você amar, você tem que estar vivo e você tem que escolher amar. Amar a Deus, amar ao próximo. Essa possibilidade de escolha faz com que cada um de nós, e mesmo os anjos, como aconteceu no céu, possam obedecer a Deus ou desobedecer. Vimos também nessa semana que o Senhor Deus tem um inimigo. Lembram-se na parábola do joio e do trigo? Como é que apareceu esse joio? Como que apareceu essa erva má? Foi um inimigo que fez. E quem é esse inimigo, irmãos? Esse inimigo é Satanás. Esse inimigo é Lúcifer, aquele que privava da presença de Deus, da proximidade de Deus, e que por conta do seu orgulho se envaideceu e quis estar no lugar de Deus. Apocalipse 12:10 diz qual é a característica deste ser. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Se tem um ser, irmãos, que acusa os nossos irmãos, que acusa cada um de nós de sermos pecadores, de não merecermos salvação, esse é Satanás. E assim como ele é o acusador de cada um de nós, ele também acusou a Deus. Acusou a Deus de ser injusto. Acusou a Deus de ser cruel. No livro de João, no capítulo 8, no verso 44, falando acerca de Satanás, ele diz assim, o Senhor Jesus diz, ele é mentiroso e o pai da mentira. Outra versão diz assim, é o pai de todas as mentiras. Ele é o originador da mentira. A mentira original que aconteceu lá no céu, quando Satanás disse que Deus era cruel. Vimos ontem porque o Senhor não exterminou Satanás imediatamente. Eu quero ler hoje um texto da senhora White, está no Grande Conflito, na página 417. Veja, por favor, comigo. Se ele, ou seja, se Satanás, tivesse sido imediatamente exterminado, teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. Devia ser permitido que o mal amadurecesse para o bem de todo o universo ao longo dos séculos da eternidade. Satanás devia desenvolver a forma mais completa dos seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade da sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. O que acontece, irmãos, quando presenciamos o mal? O mal é originário em Satanás. O mal é a opção Satanás. Quando nossos primeiros pais deixaram de obedecer a Deus e obedeceram a Satanás, foram seduzidos e dessa forma fizeram a vontade de Satanás, esse mal penetrou nesta terra. E quando vemos o mal nessa terra, irmãos, podemos ver, olha o que deu os princípios de Satanás. Olha o que deu a opção Satanás. E não somente nós, irmãos, vemos isso, mas o universo contempla isso. E o universo vê o que acontece aqui no planeta Terra, vê que as acusações de Satanás com relação ao Senhor Deus eram totalmente infundamentadas. Mas o que vimos também nessa lição, irmãos, é que o mal não é eterno. O mal não é coeterno com Deus. Como algumas filosofias pretendem dizer que bem e mal sempre existiram. Não, irmãos. Esse universo, houve época nesse universo em que só havia o bem. Até que se originou no coração de Satanás, por conta do orgulho, por conta da sua arrogância, o desejo de ser Deus, até que lá se originou o mal.
Mas se o mal teve um começo, irmãos, ele vai ter um fim. E veja o que o pastor Alberto Tim escreve no seu livro Além da Morte, que é o livro que nos auxilia no estudo da lição desta semana. Este livro, Além da Morte, na página 16. A vitória de Cristo na cruz do Calvário é a garantia de que chegará o tempo em que o pecado e o mal não mais existirão e tudo será perfeito novamente. Veja, irmãos, que maravilha. Esse mundo vai ser restaurado conforme o projeto de Deus. E por que nós temos essa certeza, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu. Mas não só porque ele morreu, porque ele morreu e ressuscitou e venceu a morte. Portanto, irmãos, o tema do trimestre, vida, morte e eternidade, vai nos dar conforto, vai nos dar segurança, esperança na vida eterna. Apesar da morte, pelos quais já passaram muitos dos nossos queridos e que nós também provavelmente vamos passar, a menos que Jesus venha antes, apesar da morte, irmãos, nós temos esperança na vida eterna, esperança na eternidade. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição desta semana. Obrigado por esse tema tão importante que vamos estudar nesse trimestre. Queremos te pedir que nos ajude, nos abençoe, para que tenhamos boa disposição de aprender da tua palavra sobre temas tão importantes, sobre a vida, sobre a morte e sobre a eternidade. Mas especialmente, Senhor, que aprendamos e acreditemos ao Senhor Jesus Cristo toda essa possibilidade de vida eterna e de salvação. Abençoa, portanto, cada um de nós, abençoa nossas reuniões na Escola Sabatina, nas diversas igrejas. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.